Lá vamos nós, quase um mês aqui dentro de casa, a grande maioria de nós. Hoje mais um seminário online pela plataforma Zoom. Estamos aprendendo e acho que estamos avançando aqui no nosso conhecimento sobre como fazer bons debates sem a presença física de participantes e de pessoas que vão à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Confesso que estou num dia aqui que estou com saudade da presença física das pessoas, mas o mais prudente é ficar em casa e cá estamos. Cá estamos em parceria com o Quebrando o Tabu, o que é sempre uma ótima notícia, porque aumenta enormemente o nosso alcance, mas me deixa aqui com um receio, que é a nossa capacidade de responder às perguntas que certamente chegarão. O tema da nossa conversa de hoje são moradores em situação de rua. Não é um problema novo em São Paulo, é um problema que vem de longe, um problema que se agravou ao longo dos últimos anos, muito em função da crise econômica, e é uma população que, nesse momento, é uma população muito vulnerável à pandemia, ao vírus em particular, e aos efeitos socioeconômicos da pandemia. Para conversar sobre esse assunto conosco, eu tenho aqui 3 craques, cada um na sua posição. Começo pela Silvia Maria Schor, que é professora, economista, professora da Faculdade de Economia e Administração da USP, coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisadores sobre Moradores em Situação de Rua, e também coordenou os vários censos que a Prefeitura de São Paulo realizou sobre essa população desde o princípio deste século. Lá se vão 20 anos. Tenho também conosco aqui o Jorge Broide, psicanalista, professor da Faculdade de Psicologia da USP, da PUC, também professor convidado de Psicologia Social da USP e que trabalha desde os anos 60 com os moradores em situação de rua. E tem o Douglas Carneiro, que é mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo IPEA, é servidor federal de carreira e hoje é o coordenador de gestão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Portanto, temos aqui gente que estuda o assunto sob perspectivas diferentes, uma economista e um psicanalista, e temos alguém que está com a mão literalmente na massa à frente da secretaria que mais diretamente no âmbito do município lida com a população em situação de rua. Então, regras do jogo, eu vou passar a palavra Silvia, Jorge e depois Douglas. Vou pedir intervenções iniciais de 5 minutos, depois eu inicio perguntas que eu próprio farei e perguntas que eu recolherei das pessoas do nosso público, que podem apresentar suas perguntas pelo Q&A aqui da própria plataforma Zoom e também pelo Facebook. As perguntas vão me chegar. Como eu disse, vou fazer o possível para tentar contemplar um número maior de perguntas. Sem maiores delongas, eu passo a palavra à Silvia para uma intervenção de 5 minutos. Vou pedir que na rodada de perguntas e respostas, quando isso virar uma conversa, que as pessoas procurem não fazer intervenções mais longas do que 3 minutos para a palavra circular o mais possível. Evidentemente que eu vou ser um moderador flexível, não vou colocar a camisa de força em ninguém. Então, agradecendo muito aos 3 pela presença, eu passo a palavra a Silvia Maria Schor, professora da Faculdade de Economia e Administração da USP. Silvia, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Então, como você me pediu, Sérgio, eu tenho aí 5 minutos para fazer uma rapidíssima referência para o quadro de referência para entendimento do que condições temos com a população em situação de rua, que eu vou usar da melhor forma possível. No meu entendimento, para que a gente tenha um quadro de referência que nos permita entender, discutir, avaliar as condições e as possibilidades de atenção a essa população de rua, a gente precisaríamos tocar em 5 pontos. É claro que os 5 pontos não são passíveis de serem tratados em 5 minutos,
Eu vou ficar com 2, brevemente, e só enumero esses 5 pontos. O primeiro ponto é, afinal, de quem estamos falando? Sobre quem estamos falando? O segundo é, mas quantos são? E como é que eles vêm? Como é que essa população vem crescendo ao longo dos 20 anos na cidade de São Paulo? O terceiro ponto é, como são? Quais são as características que tornam essa população única, singular, específica, numa dupla dimensão, nas características comuns e nos fatores de diferenciação interno dessa população? Por que essa população vem crescendo? E ela vem crescendo no mundo inteiro, em particular em São Paulo e no Brasil. E, finalmente, o que é possível fazer em termos dessa situação tão penosa, tão desgastante, tão cruel, que é a questão da coronavírus incidindo sobre essa população. Então, eu fico rapidamente com 2 pontos sobre quem nós estamos falando. Então, o ponto a definição de população em situação de rua, nós temos uma definição oficial, que é dada pela Política Nacional de População de Rua, mediante um decreto de 2009. Nessa definição, que na verdade é um conceito, nós temos menção a um grupo que partilha condições de extrema pobreza, um grupo que tem os seus vínculos familiares desfeitos, são pessoas que, na verdade, não têm outra forma de obter as condições para a sua sobrevivência e a sua reprodução, senão mediante o que a rua oferece. E, finalmente, o denominador comum mais forte, que é a ausência total de moradia. Desculpe. A ausência total de moradia. Essa é a forma como a população é definida pela lei nacional, no decreto de 2009, mas o que eu queria pontuar aqui é as características e as dimensões que são levantadas por essa definição, essa conceituação, são aquelas que, de fato, a gente pode trabalhar, a gente pode usar para trabalhar a caracterização da população de rua. Só que, quando nós vamos para os levantamentos, todos os dados sobre os quais falamos não usam essa definição. A definição que é usada quando a gente faz o censo, quando nós realizamos os levantamentos socioeconômicos, é uma definição operacional. Ela pega uma das características dessa população, que é não ter moradia. E com ela é possível, com essa definição operacional, é possível a gente resolver 2 questões fundamentais para que a gente entre em contato com essa população. Uma é a localização e a segunda é a identificação. Então, quando essa definição operacional me diz que são pessoas em situação de rua, aquelas pessoas que, durante um determinado dia ou determinada noite do ano em que estamos realizando o censo, estão dormindo nos logradouros públicos, debaixo de pontes, em calçadas, sob marquises, e em toda a rede de abrigamento que não somente a prefeitura, não somente a SMADES fornece, mas também um conjunto de instituições religiosas abrigam essas pessoas, essa é a população em situação de rua que a gente tem como referência para fazer os levantamentos. O mundo todo faz assim, porque é impossível você fazer um censo de uma população que não tem domicílio, você usando uma definição com a complexidade da definição desenhada pelo decreto de 2009. Então, quando a gente faz isso, a gente resolve um problema importante, que é possibilitar a gente fazer um levantamento mediante a identificação e a localização dessas pessoas, mas a gente cria claramente outras questões e outras dificuldades. A gente deixa de fora vizinhos importantes dessa população, que às vezes poderiam ser incluídas e às vezes não, como, por exemplo, as pessoas que moram em condições muito precárias, em áreas de ocupação, em áreas degradadas, mas a gente tem que fazer um recorte e ser absolutamente fiel a esse recorte, inclusive para assegurar comparabilidade entre os levantamentos feitos. Então, essa é a nossa população e os números se referem a ela. Quantos são?
a população na cidade de São Paulo, dos registros que temos, e aí é importante dizer que esses registros têm comparabilidade porque usamos sempre a mesma definição e usamos sempre a metodologia de levantamento, tanto amostral como censitário. Só para termos uma rápida referência, a população em situação de rua na cidade de São Paulo, em 2000, ela era da ordem de 8.500 pessoas. O último censo, agora divulgado há pouco por SMADES, nos dá uma população de mais de 24 mil pessoas. Esse número é um número assombrosamente grande. A ordem de grandeza é difícil você encontrar uma capital europeia ou uma capital na América Latina com um número tão elevado de pessoas em situação de rua. Mas eu só queria terminar pontuando que esse número é a soma, pela definição, é a soma das pessoas que foram encontradas pernoitando nas ruas e as pessoas que foram encontradas abrigadas em alguma forma, em algum tipo de instituição, mas fundamentalmente pela rede que a prefeitura, através da sua Secretaria de Assistência Social, disponibiliza. Já esgotei meus 5 minutos? Já esgotou seus 5 minutos, a gente volta a esse tema, eu vou te pedir mais à frente para entrar em outras características, do ponto de vista de que quem são? São mais mulheres, são mais homens, faixas etárias e uma caracterização mais abrangente, haverá tempo para isso. Mas agora eu passo a palavra para o Jorge, que conhece, digamos, melhor do que ninguém entre nós aqui, a subjetividade dessas pessoas, né? Que essa experiência na rua, ou de rua, é uma experiência muito marcante. Eu queria que o Jorge fizesse a sua intervenção inicial com base, enfim, na enorme experiência que ele tem de lidar diretamente com moradores em situação de rua. É uma honra estar aqui, inclusive encontrando virtualmente com vocês, e a gente poder ter essa, que com a Silvia já tivemos tantas, com o Douglas uma primeira conversa, mas é muito bom estar aqui e debatendo um tema tão complexo, né? Tão complexo. Bom, do ponto de vista, do meu ponto de vista, a população de rua ela tem mudado muito ao longo dos anos, né? Eu comecei na década de 70, Sérgio, 70, não 60, 70, senão eu já estava mais velhinho. Não, mas... eu acho que de 70. Se eu me enganei, peço desculpas. Não, mas sem problema, só estou brincando, inclusive, com a história. E a população de rua ela vem mudando ao longo do tempo. Isso é uma questão muito importante, que dentro dessa definição que a Silvia deu, dentro dessa definição, ela vai mudando, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nas ruas, e isso a Silvia vai poder falar mais depois, nós temos imigrantes, nós temos pessoas, várias pessoas são aqueles que ficam na rua mesmo, são aqueles que dormem nos albergues, enfim, tem vários grupos ali na rua, né? Mas, geralmente, todos eles têm uma característica em comum, que é terem vivido sucessivas perdas ao longo da vida. Sucessivas perdas. Então, geralmente se diz, não, ele foi para a rua porque se separou, perdeu a família. Não é isso, eu não penso assim. Eu acho que essa é a última perda. É a última situação. É a que detonou a ida para a rua, né? É o catalisador da ida para a rua. Quem vai para a rua tem muitas perdas ao longo da vida. Então, tem muitas perdas na questão afetiva, tem muitas perdas na questão comunitária, tem muitas perdas no trabalho. Enfim, são vínculos, são laços sociais, são laços muito profundos que vão se rompendo. Então, eu não entendo como um laço só. Eu acho que o último é o catalisador disso. Bom, esse impacto tão grande vai fazer com que as pessoas tratem, quando vão para a rua, de resolver, de satisfazer todos esses laços que foram rompidos ali na situação de rua. Então, é na rua que ele vai resolver a vida afetiva dele, é na rua que ele vai resolver a sobrevivência dele, é na rua que ele vai ter a vida comunitária, é na rua que ele vai buscar abrigo. Então, todas essas relações que antes eram espalhadas em determinadas situações, hoje em dia elas têm que ser resolvidas no mesmo lugar, que é a rua.
Isso tem um impacto muito grande no sujeito. Mas a relação que ele tem com a rua é uma relação muito, muito, muito forte. Isso gera o que uma grande dificuldade que se tem nas políticas públicas, que é assim, bom, então, por que a gente tenta tirar a pessoa da rua e ela não vem? Ela fica na rua. Por que ela fica na rua? Ela fica porque coisas da maior importância para ela agora estão ali. São os vínculos, é a sobrevivência, é um jeito que ele estruturou de se organizar psiquicamente. Está ali. Então, se você tira ele novamente dali, sem fazer essa elaboração daquilo que ele está vivendo ali, do que ele está colocando da sua vida mais profunda ali, ele vai retornar, que é para lá, é lá onde está aquilo que importa para ele de alguma maneira, por mais penoso que seja, por mais penoso que seja, por mais precário que seja. Então, essa eu acho que é uma questão importante. O que a gente tem observado é que esse processo psíquico, ele tem alterado, inclusive, a noção de espaço e tempo. Porque como está tudo concentrado nas mesmas relações, eu digo assim que é mais ou menos, o bebê tem a relação com a mãe, onde a mãe é tudo. Então, a mãe alimenta, a mãe cuida, a mãe isso, a mãe aquilo. Quando alguém vai para a rua, ele tem uma situação semelhante. A rua é tudo. Né? Então, gera até uma regressão nesse sentido. A rua vira, entre aspas, sem fazer um psicanalismo ou um psicologismo, né? Vira tudo. Está tudo ali. Então, para ele sair dali, como é que tira isso? Como é que resolve tudo isso? Isso tem dado, que a gente observa, uma diferença, uma alteração da noção de espaço e tempo. Então, como todos aqui que trabalham com isso sabem, você pergunta para alguém que está na rua, quanto tempo você está na rua? Ele vai te dizer, eu estou há 2 anos. Outro dia você vai lá, quanto tempo você está na rua? 1 ano. Quanto tempo você está na rua? Vocês perdem a noção de tempo, muda. Né? E a gente pergunta, bom, mas desde quando você está na rua? Desde que aconteceu isso. E isso é uma perda. Desde que aconteceu aquilo. Quer dizer, o tempo passa a ser marcado por essas perdas muito centrais na vida dele. E a mesma coisa com o espaço, porque todas as relações que ele tem com o espaço é no mesmo lugar, o que gera uma dependência do espaço, mais ou menos com uma dependência do bebê com a mãe. É isso que eu queria colocar. Acho que já está no meu tempo, não está? Está no seu tempo, Jorge. Excelente intervenção. Douglas, dadas essas características, como é que a política pública lida com essa população? A bola é tua aí por 5 minutos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema importante e que exige, acho que uma apresentação que passa pelo histórico um pouco da estrutura de proteção social que a prefeitura e que o poder público tem de uma forma geral para atender as pessoas em situação de rua, né? Acho que na cidade de São Paulo, em especial, é um histórico que remonta desde pelo menos 1997, que teve uma primeira legislação que estabelece um marco que estabelece diretrizes para a construção dessas políticas públicas voltada para pessoas em situação de rua. Como a professora já apontou, o Decreto Nacional em 2009 caracteriza, estabelece uma política nacional. No final do ano passado, a Prefeitura também sancionou, a partir de um projeto também tramitado pela Câmara dos Vereadores, uma política municipal para a população em situação de rua, que consolida um histórico de uma estrutura que necessariamente passa por 3 eixos, né? O primeiro eixo dele é reconhecer essa política como intersetorial, então envolve uma articulação de uma série de áreas, que eu vou discorrer um pouco sobre elas. Ela tem uma dimensão de participação social, existe na cidade de São Paulo um comitê intersetorial para a população em situação de rua, para discutir as políticas, que tem representação da sociedade civil, que tem a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos na cidade, e tem uma dimensão transversal, porque, como a professora já colocou, na definição dessa população são vulnerabilidades, e que o Jorge também contou muito bem, são vulnerabilidades que se sobrepõem, que não se resumem a uma dimensão ou outra da vida social e econômica, então envolve uma articulação. Então isso necessariamente passa
pela política de direitos humanos, que tem, como eu disse, tem um papel de articulação entre as diversas secretarias, de formação de agentes públicos que tenham uma interação direta com essa população e o apoio na condução dos trabalhos desse comitê. A política de habitação, que tem um lugar importante também, e há algumas iniciativas que mais para frente eu comento nessa direção. A política de trabalho, com ações de capacitação, de geração de emprego e renda. A educação, tanto no acesso à matrícula prioritária e garantida para crianças e adolescentes em situação de rua, que por vezes estão acolhidos na rede ou que têm algum acompanhamento dentro da estrutura de proteção social, e também para a formação de educação de jovens e adultos também. A política de saúde, que tem um programa importante na cidade de São Paulo, que é o Consultório na Rua, que faz o atendimento diretamente nos logradouros públicos, tem uma equipe especializada na interação e na abordagem das pessoas, inclusive, por vezes, contratando pessoas que já tiveram trajetória de rua para compor as equipes, o que favorece a interlocução. E a política de assistência social, que é onde eu me encontro atualmente, e acho que tenho um pouco mais de propriedade para comentar alguns pontos, como está organizada a rede. Há o Centro POP, que é um centro de referência especializado para a população em situação de rua, que é uma unidade estatal, que justamente ela está referenciada em alguns territórios com maior concentração dentro da cidade de São Paulo. São 5 territórios diferentes. A gente tem, dentro dessa unidade, uma capacidade de articulação com uma rede de serviços, junto com os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que articulam uma rede de serviços e de proteção social da assistência, que passa pelo serviço de abordagem social, que tem uma função de se conectar às pessoas por meio dos orientadores, fazer um trabalho importante de construção de um vínculo, de entender a trajetória da pessoa, entender quais são as demandas que estão postas para aquelas pessoas, buscando diferenciar as trajetórias que estão postas. Acho que tem 3 elementos principais nesse processo, que passa pelo perfil da pessoa, pela trajetória dela em situação de rua, pelo tempo que ela está na rua e pelos motivos, que a gente pode depois entrar a partir dos resultados da pesquisa um pouco mais detalhadamente neles. Há outros 2 serviços importantes, os núcleos de convivência para a população em situação de rua, que são unidades que funcionam na oferta de alimentação, de condições de higiene pessoal e oferecem algum trabalho social que permite entender um pouco a trajetória dessas pessoas e a elaboração de um projeto de vida e, sobretudo, os acolhimentos, né? Os antigos abrigos, as repúblicas, enfim, diferentes modalidades que oferecem condições que se assemelham a condições para que as pessoas possam ter um lugar para dormir, um lugar para alimentação, e que também tem um trabalho técnico e social que é desenvolvido dentro dessas unidades. Esse é um pouco do arranjo e do desenho que existe hoje dentro do setor de proteção social. Tem uma outra dimensão importante, que são os benefícios e os programas de transferência de renda, que boa parte dessa população acessa também, tanto Bolsa Família, quanto o benefício de prestação continuada, que é voltado para pessoas idosas e para pessoas com deficiência, e que essa combinação entre todas as políticas e esse conjunto de serviços e benefícios buscam oferecer condições mais dignas de vida para pessoas em situação de rua. Deixa eu voltar agora a Sílvia. Já deixo o Jorge aqui advertido, em alerta. Há várias perguntas sobre a questão, digamos, do uso de droga nessa população e que impacto isso tem na subjetividade, no comportamento, nas possibilidades de acesso a políticas públicas. Mas antes eu vou a Sílvia Schor pedindo que ela faça 2 coisas. Primeiro, que ela dê um pouco mais de detalhes da caracterização dessa população e o que mudou nessa população ao longo, não apenas o quantitativo, mas, digamos, distribuição por gênero, faixa etária, configuração familiar ou não familiar na rua, ao longo dos últimos 10, 15 anos. E, à luz dessas informações, discutir um pouco a pergunta que me foi trazida aqui pelo Otávio de Barros, que é um economista que desde logo diz, olha, eu não entendo do assunto, mas a minha pergunta é a seguinte, é necessário haver uma política específica para esta população? Ou esta população, na verdade, ela é parte de um conjunto maior
de populações pobres e vulneráveis e que faria mais sentido reforçar essas políticas mais abrangentes. Então, te peço essas duas, enfim, tarefas aí. Esmiuçar um pouco mais a caracterização e responder essa primeira pergunta que nos chegou aqui, enquanto o Jorge pensa nessa questão das drogas. É a questão da caracterização da população. Eu diria, Sérgio, que, e espero que Jorge e Douglas concordem comigo, a população de rua, ela tem duas condições que mantêm uma certa tensão e, ao mesmo tempo, as definem. Primeiro, são as características comuns. Olha, se você pegar todos os censos, desde 2000 até agora, a maioria dessa população é composta por homens. Maioria ao redor de 80%. É muita gente. Do sexo masculino. As mulheres, 15%, 19%. Depende do censo que você tem. Mas a maioria, realmente a maioria é composta por homens. Segundo, a maioria também, e aí o percentual não é 80%, é um pouco mais baixo, são de negros, incluindo pretos e pardos. Então, esse conjunto aqui de pretos e pardos, que constituem os negros pelo IBGE, é o conjunto dominante. Brancos, 30%, 35%, e por aí, mais ou menos nesta proporção. Escolaridade. Se você olhar a escolaridade, eu estou com um pouco mais de dificuldade para avaliar essa questão no último censo, mas olhando os censos passados, a estrutura que você encontra de escolaridade da população na rua não é muito diferente da estrutura de escolaridade da população pobre no Brasil. Não é. Muitos têm médio, completo, incompleto, tem o fundamental. Nós encontramos pessoas com formação universitária na rua. São poucos, são casos anedóticos, mas também há. Então, a questão da escolaridade, é claro que com diferenciações, principalmente dependendo da área da cidade onde eles estão. Os albergues, por exemplo, ou os abrigos, como são chamados, você encontra pessoas com um pouco mais de escolarização, você encontra pessoas que têm passado por ocupações um pouco mais exigentes do ponto de vista de qualificação, mas a estrutura é uma estrutura que não difere de maneira profunda da estrutura que você encontra na população pobre, na cidade de São Paulo. Não vamos falar só em São Paulo, e não no Brasil. Então, essas dimensões são as dimensões que me dão a noção de população. São características comuns a esse conjunto todo. Agora, eu não poderia deixar, ao comentar as características dessa população, de apontar um fator que é um fator de diferenciação interna. Por quê? Porque quando se fala em população em situação de rua, a percepção e a primeira referência que vem é um grupo homogêneo. Não é. Tem uma diferenciação interna importante por variáveis que vão desde a trajetória de ocupação pregressa à rua, combinado com graus de escolarização também um pouco diferenciados, mas a diferenciação ela repousa em parte muito forte sobre a questão do tempo que as pessoas estão na rua. Se você pegar uma pessoa que está 6 meses na rua, é uma pessoa que tem um conjunto de condições, de recursos. O Jorge pode comentar com muito mais propriedade. A ligação com a rua é uma, a ligação com o que passou é outro. Ao passo que, se você pegar uma pessoa que tem 5, 10 anos na rua, essa já se desligou. A rua já é o mundo de referência dela. Os padrões de sociabilidade são outros. A capacidade de exercer alguma expertise, vamos chamar esse nome tão pomposo, mas, enfim, uma qualificação profissional já foi perdida. Então, e quando você pega, por exemplo, as pessoas que estão chegando na rua,
Você pergunta, há um mês, 2 meses, 6 meses, um ano? É o que o Jorge disse. O tempo cronológico, ele é aferido de uma determinada maneira e com um certo grau de precisão nos primeiros tempos de rua. À medida que o tempo de rua vai andando, a referência cronológica vai se perdendo, como vão sendo perdidas outras referências. E aí entra... Tem delicadeza de te pedir para fechar, para a gente poder... Estou adorando o que você está falando, mas a minha preocupação aqui é fazer a palavra circular. Você podia dar um fecho rapidinho? Então, só para responder ao Otávio, que foi uma pergunta ótima. Na verdade, a população em situação de rua, como diz a definição do decreto de 2009, ela faz parte da população de extrema pobreza no Brasil. Claro. Portanto, ela devia estar abrigada pela rede de proteção social. Só que, nessa condição de extrema pobreza, que é sempre uma condição de extrema privação, tem uma condição que a diferencia dos demais, que é a privação absoluta de moradia. E isso traz consequências e desdobramentos absolutamente singulares, únicos e próprios dessa população. Douglas, já te deixo aqui de pulga atrás da orelha, uma pergunta que a Bia Bittelman lançou, que acho que é uma pergunta que expressa a preocupação de muita gente. Qual é a capacidade que a política pública tem de alcançar essa população? Ou, visto de outra maneira, essa política pública essa população acessa as políticas públicas, em particular os programas de transferência de renda? Mas antes, Jorge, perguntas para você, uma do Pedro Moreira e outra do Guilherme Borges. Eu vou tentar juntar as duas. O papel da droga e a preocupação com, digamos, índices de criminalidade que tenham a ver com esta população. Já digo de cara que a minha experiência do centro da cidade é que essa população é pacífica, mas você é que vai poder me responder melhor essa pergunta dos dois espectadores. Bom, são duas perguntas importantes, né? Como a da Bia também, né, Bia? Bom te ouvir. Primeiro, eu acho que a Silvia quando a Silvia vai descrevendo, é importante a gente ter uma noção. Eu vou usar uma imagem que é um pouco forte, mas que eu acho que a gente compreende. Passado esse tempo que a Silvia estava dizendo, de 6 meses, por aí, quando a pessoa cai na rua, a rua é mais ou menos um exército de homens caídos. A rua é mais ou menos uma máquina de moer carne. Entende? Quando a pessoa entra nesse turbilhão, fica tudo muito indiscriminado, indiferenciado e tudo muito doloroso. Então, eu diria, Sérgio, que é praticamente impossível você viver na rua sem se drogar. É pedir demais para alguém que está lá vivendo essa situação de extrema violência a todo momento. Se a pouca coisa que você tem vai ser tirada de você, vai ser roubada, a guarda municipal vai tirar, qualquer coisa assim, e não se drogar. Então, eu acho que a gente tem que sair de uma visão moralista da questão da droga na rua, porque talvez seja o único ponto onde a pessoa tenha o momento de descanso, de tantas dores e tantas dificuldades e tanto desamparo. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria colocar. E a rua mói mesmo, que é esse processo que a Silvia estava dizendo. Depois de um tempo, entrou nesse turbilhão, é outra coisa. A questão da violência, uma das coisas que a gente tem visto, e a pesquisa que a Silvia coordenou e que a Emília Broid e eu coordenamos, nós, a qualitativa, e a Silvia, a quantitativa, o censo, apontou o mesmo dado, né? Tem ocorrido um fenômeno, a população de rua em si é muito tranquila, você não vê ato de violência, assim como o Sérgio está dizendo, no centro da cidade. Porém, tem ocorrido um fenômeno novo e da maior importância, e que vai atingir tanto a rua, quanto as pessoas que estão em situação de rua, quanto os equipamentos da SMARTS, que é o seguinte, que são os egressos do sistema penitenciário. É um problema super sério, super sério. O sistema penitenciário brasileiro cresceu exponencialmente. Hoje em dia fala-se em 600, 700 mil pessoas no sistema penitenciário.
eles saem do sistema penitenciário sem nada, saem geralmente com chinelo e roupa, e muitos não têm alternativa a não ser ir para a rua. E quando eles vão para a rua, muito desse número, eu acho que tem o nosso número bateu, né, Silvia? Deu tanto lá no censo quanto no trabalho que nós fizemos, deu 40%. Aliás, Douglas, é uma coisa que precisaria ver no último censo, sabe? Precisaria ver isso com muito cuidado. Eu queria dizer isso, né? Então, tanto no trabalho da Silvia como no nosso, bateu 40%. O que acontece, então, gente? Um fenômeno muito importante. O sistema penitenciário, o sistema carcerário, como a pessoa não tem outra forma de sobrevivência, o sistema carcerário é como uma marca de gado no sujeito. É uma marca de gado na subjetividade do sujeito. E ele sai do sistema carcerário com essa marca dentro dele. E ele começa a estabelecer as relações que ele tem a partir dessa ética e dessa experiência de vida tão grande. Então, o sistema carcerário, gente, começa a circular pelas ruas da cidade. Porque as relações e a ética do sistema carcerário começam a circular pelas ruas da cidade e começam a entrar dentro dos equipamentos da Smart. O Douglas sabe disso, né? Então, começa a ter problemas muito sérios, que é, por exemplo, a pessoa que está trabalhando lá, um psicólogo, um atendente lá da Smart, essa pessoa, até vou usar aqui um termo psicanalítico, pela transferência, quer dizer, a minha experiência de vida faz com que eu leia o outro de um determinado jeito. Se essa experiência do sistema carcerário é tão forte dentro de mim, faz com que eu leia esse equipamento ou essa pessoa que está me atendendo, muitas vezes como um guarda penitenciário. E as pessoas não têm condição de fazer isso ou estabelecer uma ética na rua e nos equipamentos semelhante à do sistema carcerário. Por isso que eu digo que o sistema carcerário começa a navegar pela cidade. É uma estrutura que navega pela cidade. E isso a gente foi percebendo, quem trabalha muito tempo na rua, com a rua, a Silvia sabe disso, como foi mudando a linguagem, não foi, Silvia? Uhum. Como foi mudando a linguagem, como foi mudando a gíria, como foi mudando uma ética determinada, um padrão de relação. Então, eu acho que isso, só para não tomar muito tempo, eu acho que a população em situação de rua, ela expressa a mais extrema pobreza do nosso país. Eles são os porta-vozes da extrema pobreza no nosso país. Eu acho que tem que, sim, ter políticas para isso. Eu acho que a questão da violência ela vem se instaurando na medida em que cada vez o conflito social é maior e essa marca da perda, de perder tanta coisa e essa questão do sistema penitenciário me parece muito importante como uma ética que pode se tornar hegemônica na cidade ou na vida das ruas da cidade. Legal. Jorge, vou passar a bola para você, Douglas. Antes, eu fiquei aqui caraminholando que diabo seria SMADES, que vocês falam, SMADES, vocês falam com uma tranquilidade absoluta. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão, me corrija se eu estiver errado, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento. Melhor falar por extenso. Eu pensei que era uma operadora de cartão de crédito, alguma coisa, achei que para a população de rua não seria o caso. Mas, enfim, Douglas, trata, por favor, da questão, digamos, do acesso dessas populações à política pública, transferência de renda, etc. E, se você puder dar um pitaco, respondendo aqui uma pergunta que me foi feita pelo Pierre Ruprecht, ele é francês, franco-alemão, que é uma coisa rara aqui, que é a questão, digamos, da dimensão cultural, do acesso dessas pessoas à cultura, a bibliotecas, isso se dá, não se dá. Eu sei que não é brincadeira misturar essas pessoas nas bibliotecas com quem não é morador de rua. Em geral, quem não é morador de rua não aceita bem esse convívio. Bom, Sérgio, os MADES é isso, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A gente brinca que tem um jargão na política de assistência que é o assistencialês, né? Então, às vezes a gente se escapa e fala algumas palavras que soam estranhas. Sou mesmo. Mas tentando, acho que, dialogar com essas três questões, né? Acho que, primeiro, em relação às especificidades, que acho que vale pontuar mais alguns pontos, alguns temas que a Silvia já tratou, mas acho que vale ampliar. Porque acho que tem uma especificidade em relação ao atendimento da população em situação de rua,
que ainda que se sobreponha, precisa ser tratada na sua particularidade, porque são vulnerabilidades que se acentuam e se agravam. Quando a gente percebe o último censo, o resultado do último censo, a gente verifica que o número de pessoas em situação de rua por diversos motivos, esses motivos passam, sobretudo, por conflitos familiares, rompimento de vínculos, perda de trabalho, perda de moradia, dependência e uso abusivo de álcool e outras drogas, problemas de saúde, e são questões que, por vezes, se combinam e se complementam. Isso agrava e dificulta. Acho que essa identificação do tempo na rua como um elemento que talvez nos primeiros períodos faça mais sentido, depois vir esse tempo de uma marcação de uma ruptura, como o Jorge colocou e a Silvia também, é justamente, acho que, o esforço do trabalho social para tentar entender qual é a trajetória daquela pessoa e quais são os caminhos possíveis. A gente não pode ter uma política uniforme, porque um movimento é fazer o trabalho com crianças e adolescentes que estão em situação de rua, e aí tem uma diferenciação que é fundamental, que exigiria uma pesquisa específica entre a criança em situação de rua e a criança que está na rua, que são crianças que, por vezes, têm uma vinculação familiar, mas que têm ali a rua como um espaço de sociabilidade, convivência, de estar no dia a dia, que envolve outras questões. Há um conjunto de pessoas que estão há menos tempo e que têm alguma condição de uma reinserção no mercado do trabalho de uma forma um pouco mais organizada, mais rápida, que tem que ter uma resposta mais direta nessa direção, e pessoas que, por vezes, estão em situações com um pouco mais, ou há mais tempo na rua. Acho que o censo demonstra um pouco isso. Há um número significativo de idosos em situação de rua. O dado de pessoas com mais de 60 anos era em torno de 13%, 17%, 27% a gente considera a partir dos 50 anos, o que significa dizer que são pessoas que, por vezes, têm dificuldade a acessar renda, acessar direitos como BPC, porque ou não estão na idade ou têm dificuldade de acessar. Benefício de prestação continuada. Continuada, exato. BPC, não é um inseticida. Não é. É o benefício de prestação continuada. Ou o programa Bolsa Família, enfim. O dado que a gente tem do censo é que em torno de 50% das pessoas acessam algum benefício, seja o Bolsa Família, seja o benefício de prestação continuada, ou aposentadoria, ou seguro-desemprego. Tem alguns dados que chamam a atenção. A gente tem em torno aí de 4%, 5% das pessoas com formação de ensino superior, que é o dado mais recente, que a Silvia tinha mencionado. 75% delas já tiveram carteira assinada em algum momento da sua trajetória de vida, e 25% indicam hoje ter uma renda igual ou superior a pelo menos um salário mínimo. O que significa dizer que, por vezes, o problema não é só o acesso à renda, passa por outras condições e outras estratégias para garantir essa segurança. O que a gente tem hoje 80% das pessoas que responderam à pesquisa indicam que acessam os centros de acolhimento da prefeitura, acessam os abrigos, alguns diariamente, costumeiramente, outros em algum período da semana. 60% indicam utilizarem os núcleos, e isso dá um pouco das condições de proteção social que está dada. Hoje a prefeitura ela tem esses serviços espalhados pela cidade, alguns deles trabalham com públicos específicos, então você tem serviços voltados para mulheres com crianças, famílias, homens adultos. Há serviços para mulheres trans também na cidade, que são recentes e que entendem especificidade. Acho que, aliás, o último censo registrou em torno de 380 pessoas trans na cidade, que também é parte dessa complexificação e desse fenômeno novo de pessoas com perfis diferentes. Um outro elemento importante é que houve uma verificação de maior pontos de presença de pessoas em situação de rua na cidade. Esses pontos na pesquisa de 2015 eram em torno de 2.800, se eu não me engano, e são mais de 6.000 pontos agora nessa última pesquisa. Isso é um ponto importante, porque dá um pouco a dimensão não só no aumento quantitativo, mas também numa dispersão territorial que exige essa dificuldade. Em resposta a isso, justamente as equipes de abordagem social que são territorializadas cobrem a cidade de maneira quase completa, justamente para ter uma interação com essas pessoas no seu local que está na rua,
para tentar conectá-las com a rede de serviços. E esse trabalho é diário, envolve condições de transporte. A própria equipe de saúde, como eu mencionei, o consultório na rua, também tem essa função de fazer essa conexão. Sobre a cultura, de fato é um desafio, mas é um desafio que é contemplado. Assim. A Secretaria de Cultura da cidade costuma realizar algumas atividades nos centros de acolhida, sobretudo, enfim, desde atividades musicais, cinema, há espaços de leitura, os núcleos também oferecem algumas atividades coletivas que têm uma dimensão com a cultura, e isso é importante como parte das estratégias de oferecer um pouco mais de dignidade para as pessoas e conseguir fazer um trabalho mais adequado. Muito bom, Douglas. Jorge, nós estamos encaminhando agora para a parte final da nossa conversa. A conversa é tão boa que eu vou espichar um pouquinho. Mas vamos já dou sinalizando aqui que estamos mais para o fim do que para o começo. Dito de maneira assim, simples e direta, pelo menos essa é a ideia predominante. Por que morador de rua não gosta de ir para o abrigo da prefeitura? O que pega? Qual é o problema? Tem um problema, muitas vezes ele está acostumado a ter uma vida na rua, onde ele não tem que responder a um determinado horário, a um determinado padrão, a um determinado comportamento, e muitos não gostam disso, e preferem, inclusive, ficar na rua. Tem muitos que preferem ficar na rua, claramente, dizer, eu não vou para abrigo, eu fico na rua. Não gosto, não quero, me sinto muito melhor na rua. Tem também problemas, os abrigos têm problemas, não poderia deixar de ser. Se a gente fosse dizer que um abrigo para a população de rua não tem problemas, a gente vai estar dizendo qualquer coisa. Então, tem problemas, tem conflitos, muitas vezes tem urgências lá dentro, muitas vezes tem problema de gestão, são problemas decorrentes de um abrigo. A questão que se coloca, fundamentalmente, é que, em termos de política pública, isso aqui eu acho que é um consenso entre todos nós, o correto seria equipamento de até 50 pessoas. Então, quando você tem um equipamento gigantesco, né, você cria uma outra situação. Agora, quando a gente fala em equipamentos de 50 pessoas, nós já estamos falando num giro que é necessário se fazer muito grande na política e que não é simples. Não é simples. Como é que vai fazer equipamentos para 50 pessoas para 20 e tantas mil pessoas? Né? Então, aqui, nós já estamos falando que é necessário, se pergunta, uma política pública. Sim, é necessário isso. Então, muitas vezes a pessoa não quer ir para o abrigo porque não gosta, outras vezes o abrigo tem problemas. Enfim, é muito variado, Sérgio. Eu já ouvi falar muito... Vou introduzir uma pergunta que me foi feita aqui pelo Gerson Kelman, que foi presidente da Sapesp. Gerson, um abraço grande, saudoso. Que tem a ver com as condições no abrigo. Né? Ele diz, tem lugar, digamos, para um mínimo de privacidade? Tem um armário onde ele possa guardar coisa? O que ele faz com os cachorros, que é uma relação afetiva muito importante? Depois, ele pode dormir com a companheira dele, se ele tem uma companheira, companheiro, seja lá o que for, ou é um ambiente muito restritivo, esse ambiente do abrigo? Tá, você está especificando. Olha, geralmente não pode dormir com companheiro, com companheira. A questão dos cachorros, eu queria colocar que, do meu ponto de vista, é uma questão absolutamente central para a compreensão do que passa com a vida nas ruas na cidade de São Paulo. Então, o local para o cachorro é muito importante. Eu sempre lembro do Vidas Secas, que todo mundo viu, o romance, o filme, né, do Graciliano Ramos, onde a baleia era a pessoa que ficava mais humanizada naquela situação de extraordinária pobreza e miséria humana, causada pela miséria econômica. Então, a gente pode ver que os cachorros que estão na rua... A baleia, paradoxalmente, era um cachorrinho, né? Isso, desculpa. Baleia é o cachorrinho, né? Então, os cachorros da rua são as baleias, porque elas são os depositários, os cachorros são os depositários do afeto, da delicadeza, da fidelidade, do companheirismo,
de estar junto na hora da dor, na hora da alegria, de compartilhar o pão, de alguma maneira. Então, para a gente poder entender como é que é a vida na rua, é muito importante entender qual é a relação que essa pessoa tem com o seu cachorro, como com os adolescentes e crianças também. Então, quando você diz, não pode entrar o seu cachorro, ele já diz, então, estou fora. Não, nem pensar, não entra. Então, é muito importante esse acolhimento dos cachorros, e acolher os cachorros é acolher toda a delicadeza e a delicadeza da relação que está ali presente, que não pode ser expressa no humano, porque o humano é muito agressivo ali. Silvio, para seguir nesse tema, digamos, abrigo, moradia, essa é uma condição distintiva dessa população, o fato de que eles não têm domicílio fixo. E você é coordenadora de uma rede, da área da FIP que trata de habitação de interesse social. Como é que você vê essa relação entre política de habitação e população de moradores de rua? A questão central é: a população em situação de rua o poder público tem que prover moradia. Essa afirmação é uma afirmação que há alguns anos atrás dificilmente seria feita, mas hoje o mundo inteiro está convencido disso. O problema primeiro, as formas diferenciadas de moradia que podem ser propostas à população em situação de rua. E segundo, a capacidade e os custos de implementação de uma política desse porte. Não é fácil. Mas a questão da moradia é uma questão que hoje está central na agenda política de todos os países, onde a população de rua está crescendo e onde existe um esforço deliberado de você conter esse crescimento e atender a população. Tem o Housing First, que é uma forma muito específica, para um grupo muito específico de população de rua, mas tem um grupo de pessoas na rua para os quais formas diferenciadas de moradia poderiam ser pensadas. Não posso entrar em detalhes aqui, mas eu quero só complementar a questão da diferenciação das moradias, que é a seguinte. Eu gostaria de deixar registrado aqui uma condição que eu acho que é uma condição que as pessoas, os técnicos, os pesquisadores, todos nós temos que estar atentos. A gente encara a população de rua como sendo um conjunto homogêneo. Não é. Significa que as políticas públicas têm que levar em conta essa diversidade, e essa diversidade permite até formular o seguinte pressuposto: as pessoas que estão recém-entradas na rua, que estão chegando na rua, que ainda não se tornaram crônicas, tire-as da rua imediatamente. Não deixe que essas pessoas se transformem em moradores de rua crônicos. É o que está fazendo a Finlândia, é o que está fazendo o Canadá e outros países. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa diversidade da população de rua, ela leva também à afirmação, por exemplo, de que os moradores de rua não querem ir para os abrigos. Muitos deles querem. O que você pode discutir, obviamente, são as condições de acolhimento que são dadas a essas pessoas, mas para um grupo substancial de moradores de rua, é só ver os números. Quantos moradores de rua estavam abrigados na noite do censo, do último censo? A rede cresce e a população demanda essa rede, e a população vai para... O que não significa que não seja um tema absolutamente relevante discutirmos as condições. E só para fechar, a questão da moradia está diretamente ligada com a questão da diversidade e do consumo de drogas e álcool. Não é toda a população de rua que tem drogadição, e muitos já chegam na rua com esse problema. E muitos estão na rua já Olha, aproximadamente 17% do último censo que eu coordenei, aproximadamente 17% da população em situação de rua no censo de 2015 dizia não beber sequer álcool. Muito provavelmente, a gente pode depois discutir isso, são as pessoas que estão há menos tempo na rua, como o Jorge mencionou.
Mas a população de rua ela é diferenciada. Então, moradia, por exemplo, tem formas diferentes de provisão de moradia que não seja uma moradia autônoma, que você entrega a chave para uma única pessoa e ela vai ser dona daquela moradia, que é o ideal, que é como deveria ser. Mas, frente aos números e aos custos, eu diria que a diversidade da população de rua permite pensar formas diferenciadas de moradia. Maravilha. Silvia, eu vou pegar um gancho que você deixou aqui para o Jorge e o Douglas comentarem, e aí depois a gente entra nas urgências do novo coronavírus e faz uma rodada final. Mas para não perder esse gancho da Silvia, eu queria passar a pergunta ao Jorge, que é a seguinte. Dada essa premissa que a boa política pública ela age rápido no sentido de não permitir que o sujeito em situação de rua se torne um morador crônico da rua, do ponto de vista da sua reinserção, o que é chave fazer no primeiro momento? Você falou muito dos laços, né? É possível rapidamente restabelecer esses laços? A política pública pode ajudar no restabelecimento rápido dos laços perdidos ou foge ao alcance da política pública? A restituição ou dos laços perdidos, Sérgio, é uma questão complexa, mas que ela tem que ser abordada de frente. Da mesma maneira como a questão da moradia é complexa e tem que ser abordada de frente, a questão dos laços perdidos também. Primeiro, na política pública tradicional, existe uma visão que eu chamo de familiarista, de alguma forma, que é a visão de que o sujeito sempre deve voltar para a família. E isso o que tem causado, geralmente, é uma retraumatização muito séria e uma ruptura de laços, cada vez maior e cada vez mais séria e mais difícil de elaborar. Então, é muito importante que esses laços eles sejam pensados de uma outra forma. Hoje em dia, como é que a gente pensa isso até na política pública e na clínica? Tem um conceito que a gente desenvolveu, que é o conceito de ancoragens. Então, qual é? Nós aqui, que trabalhamos com isso, a gente se pergunta muitas vezes, escutando uma pessoa, como é que essa pessoa está viva ainda? Você escuta a pessoa, você não pode ser que essa pessoa esteja viva, com tudo aquilo que aconteceu. Mas se a gente vai escutando de uma outra forma, a gente vai ver que existem ancoragens, que são fios invisíveis, que mantêm essas pessoas vivas, e que são laços e são vínculos muito importantes. E esses algumas vezes são da família e muitas vezes não são. Então, a possibilidade de conseguir trabalhar sobre esses vínculos, que são os laços de vida, que são as ancoragens, é muito importante. É muito importante. Isso pode ser um amigo, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser o comerciante ali da esquina. Quer dizer, como é que a gente vai juntando isso? Então, essa questão da ressocialização, do meu ponto de vista, ela tem que trazer novos paradigmas, que não sejam necessariamente só a questão da família. Pode até ser que você volte para a família, mas um problema muito grave é que a pessoa em situação de rua morre de vergonha de voltar para a família, porque ela tem que apresentar ali um grande fracasso que ela viveu, que ela imaginou que ela iria sair de casa e iria encontrar uma outra vida, e o que ela volta destruída. Então, como é que a gente pode constituir políticas de atendimento, e isso pressupõe a capacitação das equipes técnicas para poder fazer esse tipo de escuta, que não seja uma escuta burocratizada, que não seja uma escuta só protocolizada, mas que tenham protocolos, mas que se possam escutar que potências tem ali para que a gente possa trabalhar com essas potências. Então, isso é uma coisa, tanto nesse pessoal, que vamos dizer, como a Silvia disse, tá, nesses 6 meses, críticos, e que concordam inteiramente com a Silvia, que tem que operar ali com muita velocidade. Então, não adianta querer colocar em programas de trabalho pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, não vai funcionar. Vai funcionar para pessoas que têm 6 meses. Não vai funcionar, porque a rua já está dentro da pessoa. Quando a rua entra dentro da pessoa, a coisa complica muito. Então, essa é uma coisa.
Não, desculpa te interromper, que eu achei essa frase lapidar, assim, quando a rua entra dentro da pessoa, digamos, a dificuldade de tirá-la da rua aumenta enormemente, né? Exatamente. Desculpa a indelicadeza, eu estou aqui com a questão do horário. Claro, claro. A resposta para você agora, a pergunta para você, quer dizer, como agir nesses primeiros 6 meses? Que instrumentos de política pública a prefeitura tem na mão? Bom, Sérgio, são algumas questões. Acho que primeiro tem, de fato, nessa fala do Jorge, uma importância muito significativa, que é, depois de um certo tempo na rua, não basta você simplesmente lidar com os motivos que levaram aquela pessoa à situação de rua e buscar revertê-los. Então, eu acho que, para essas pessoas que estão há pouco tempo, justamente tentar ativar o que tem de estratégia disponível. Então, em função do motivo que levou ela para a rua. Se foi a perda de emprego, se foi a perda de moradia, se é uma questão familiar que permite a reparação e restauração desses vínculos, se é necessário pensar uma outra estratégia de sociabilidade para essa pessoa, seja a partir de novos vínculos que foram criados na rua, porque acho que a pesquisa evidencia isso também, que as pessoas criam uma rede de confiança e de convivência e que se enraizam num determinado território. Acho que um dado relevante da pesquisa é que 60% das pessoas costumam ficar na mesma região, no mesmo território. Elas não transitam pela cidade com frequência. Então, nesse sentido, as respostas passam por tentar reverter. Acho que na direção de acesso a emprego e renda, existe o programa Operação Trabalho da Prefeitura, que oferece formação e algum benefício para que as pessoas tenham alguma renda. A própria rede de acolhimento é fundamental, acho que ter clareza aqui. E esse é um ponto que acho que a pesquisa traz. As pessoas que estão há menos tempo na rua, elas têm uma inclinação maior a buscar os serviços de acolhimento. Então, ali ela vai ter condições um pouco mais adequadas de buscar a reorganização da sua vida pessoal para buscar uma saída qualificada da rua. Essas duas dimensões importantes. E uma terceira é, de fato, essa subjetividade que está sendo colocada, ela precisa ser trabalhada. E aí de fato, tentar humanizar esse atendimento em relação às pessoas, de uma maneira que a gente consiga ter uma escuta efetiva e que dê conta de lidar com as situações que levam ela na rua e um pouco do lugar que ela está buscando, né? Porque acho que o fato dela chegar na rua, ainda que tenha motivos mais delimitados, isso não indica necessariamente que a reparação disso é o que ela busca. Então, passa por esses caminhos. Acho que um ponto interessante, a gente tem alguns serviços na cidade de acolhimento que tem canil, que tem espaço para a carroça, que tem um espaço para que as pessoas consigam ter a guarda dos seus objetos pessoais. A gente percebe que nesses serviços há uma adesão maior, há uma qualidade do trabalho que é maior, porque isso tem um elemento importante na construção da individualidade, da subjetividade daquela pessoa. Então, eu acho que justamente acho que esses contornos, essas seguranças que estão oferecidas nesses serviços têm uma oferta que é mais qualificada, em alguma medida. Muito bom. Douglas, eu vou agora pedir uma rodada final. O centro da rodada final é o coronavírus e como ele atinge essa população. Mas eu deixo aqui a possibilidade da Silvia Schor, se ela quiser, responder a uma pergunta que não foi feita pelo Flávio Bittelman. O Flávio fez duas coisas. Ele fez uma pergunta e me tirou um sarro, porque eu estou com esse livro aqui do Roberto Bolanho, que é um escritor chileno, cujo título é 2666. E ele brincou nada como pensar sobre o futuro. Né? Enfim, mas Flávio não tira sarro de ninguém, né, Sérgio? Não, o Flávio não. O Flávio é um cara tranquilo. E a pergunta do Flávio é sobre a relação entre moradores de rua e movimentos de sem-teto, ocupações no centro, se há uma relação entre esses dois fenômenos ou se eles ocorrem em paralelo. Então, fica essa pergunta no ar para a Silvia, se ela quiser agarrar essa bola. Mas a pergunta geral é de que modo que o coronavírus afeta essa população e aí, em particular, para o Douglas, o que vocês estão fazendo para minorar o estrago? Até onde eu conheço, a relação entre o movimento do sem-teto e população de rua não tem links muito fortes. A população de rua só começou a vocalizar a sua condição
quando os movimentos começaram a se estruturar, e aí esses movimentos vêm sendo estruturados, e hoje tem o movimento nacional, tem o estadual, eles se estruturam com uma forte ênfase na identidade e singularidade do grupo. Então, não me parece... Inclusive, a forma de demandar politicamente são formas diferentes. Eu não posso me estender mais, mas, enfim, a última coisa que eu queria mencionar, que você pediu que fosse abordada, é a questão do coronavírus. Olha, Sérgio, eu fico até um pouco sem saber o que afirmar, senão o óbvio. O que está acontecendo com a população de rua agora no impacto do coronavírus é o que vem acontecendo com ela há muito tempo. Agora a coisa está mais fortemente escancarada. Mas a questão das condições de abrigamento, as questões de atendimento de saúde, as questões de geração de renda monetária, o fechamento dos bares, restaurantes, veja as filas que estão se formando lá no Largo São Francisco. Então, o que é possível fazer numa situação dessa? São medidas emergenciais. Nem os abrigos conseguem. Então, a prefeitura está fazendo um esforço de ampliação nos centros e do número de leitos, mas dentro das condições que vigem há muito tempo. Então, numa situação nova como essa, com a coronavírus, eu diria que nada de novo acontece no sentido de transformação das condições e das necessidades da população estacional. São as mesmas. E as condições de atendimento são as condições que vêm sendo dadas já desde que a população de rua se tornou uma questão social. Vamos fazer o melhor. E eu tenho certeza que Ismares, Prefeitura, estão tentando fazer o melhor. Mas estão tentando fazer o melhor dentro deste quadro e dentro dessa referência, que é a referência institucional, que é a estrutura da rede de proteção social, que a população em situação de rua recebe. E só para terminar, eu digo sempre eu vou terminar e não termino, né? Não, mas enfim, eu só queria aqui deixar... Eu uso do mesmo truque. Então, eu só queria terminar dizendo o seguinte, olha, e mais uma coisa, felizmente tem muita gente que sai da rua. A percepção que a gente tem aqui, e não é só no Brasil não, mas a percepção que a gente tem é que as pessoas entram na rua e delas não saem mais. A maior parte, o trabalho que eu estou fazendo no momento é saber se eu consigo estimar esse número. A maior parte não sai, mas tem muita gente que sai. E esses que saem, eles precisam ser ajudados a sair mais rapidamente e precisam ser também criadas as condições que mais pessoas possam sair. Mas certamente tem pessoas que saem das ruas. Muito obrigada. Muito bom, Silvia. Jorge, suas considerações finais e se você puder abordar essa questão do coronavírus, eu ficaria grato. Eu acho que a questão do coronavírus, como a Silvia falou, está sendo feito o que dá para fazer. Estão montando lugares de acolhimento, enfim, está se fazendo o que dá para fazer, mas dentro desse paradigma que se mantém. Então, eu acho que é momento da gente começar a pensar em políticas públicas efetivamente transformadoras para essa situação e não manter o mesmo fluxo, né? Mesmo porque o fluxo assistencialista ele não resolve, porque a pessoa vai indo pelo que se chama da escada e quando ele fica bem, que as pessoas ele está legal, então ele vai morar num quartinho. Aí o coitado vai morar num quartinho sozinho, sem ganhar dinheiro, sem nenhuma proteção. Para onde é que ele vai? Ele volta lá para o fim da fila. Então, ou se constroem políticas públicas efetivas, estruturais, que passam pelo que a Silvia está dizendo, que é a questão da moradia, que passam pela questão da qualificação das equipes que possam lidar com isso, porque a moradia somente não resolve. Não adianta a pessoa estar lá, a pessoa tem que ser acompanhada, a pessoa tem que ser escutada,
o grupo tem que ser trabalhado, e aqui tem a questão das repúblicas, o Housing First, tem um monte de alternativas. Então, é muito importante que se pense com profundidade na quebra desses paradigmas da política pública para o pessoal em população de rua até hoje. Isso é uma tarefa que todos nós temos. O Douglas mesmo, ele está lá, está tendo uma experiência gigantesca e deve conhecer profundamente por onde é que dá para ir, onde é que, todas as limitações que tem. Mas nós estamos limitados por um momento histórico, mas eu acho que temos que partir para romper esse paradigma. Senão, só vai aumentar a população de rua, não vai resolver. Muito bom, Jorge. Douglas, agora é com você. Bom, a consequência imediata da quarentena, sobretudo com o fechamento de comércio e serviços, é que boa parte das estratégias das pessoas em situação de rua para acessar alimentação, água, renda, outros recursos se esvai, né? Com isso, houve um aumento significativo da demanda por acolhimento nos abrigos, por acolhimento, por atendimento nos núcleos também, por alimentação. E aí, nesse sentido, a prefeitura tem orquestrado respostas que passam por alguns temas. Acho que, de início, foi ampliado o número de serviços de acolhimento, então foram 7 novos serviços pela cidade, tem núcleos de convivência novos também com oferta de alimentação. Há uma organização, uma série de entidades religiosas ou da sociedade civil que faziam distribuições de alimentação na rua e que também pararam de fazer durante esse período. A prefeitura também tem organizado a distribuição de alimentos em alguns pontos para aquelas pessoas que ainda não têm procurado abrigo, ampliado, mas junto com os núcleos também, para oferecer segurança alimentar. Todos os serviços de acolhimento da cidade passaram a funcionar. Existia uma distinção entre serviços que funcionavam só para pernoite, com horário de 16 horas, então das 16 até as 8 da manhã, e todos passaram a funcionar 24 horas, com a possibilidade de vaga fixa, o que significa dizer que a pessoa não corre o risco de perder a vaga se ela se mantiver vinculada ao serviço. Então, isso envolve uma maior proteção para as pessoas e também teve uma ampliação das equipes técnicas desses serviços. Além disso, a equipe de saúde no consultório na rua tem uma previsão de ampliação das equipes e tem feito já um trabalho de orientação e de acompanhamento dessas pessoas. A gente tem hoje 2 serviços de acolhimento específicos para pessoas em situações de rua com sintomas ou com diagnóstico de Covid, que tem um acompanhamento da saúde também, justamente para evitar a disseminação desse vírus entre uma população que já tem uma série de vulnerabilidades. Então, esses serviços têm acontecido. Em relação à renda, o próprio benefício emergencial do governo federal tende a contemplar uma boa parte dessas pessoas que estão no cadastro único para programas sociais. A gente ainda não sabe estimar qual é o número de pessoas que vai ser impactada, mas uma parte delas possivelmente terá acesso a essa renda também, além dos benefícios que já têm acesso. Mas acho que há um ponto importante, que é justamente, acho que nesse momento o protagonismo de resposta de uma forma mais ampla é da saúde, no sentido de todas as medidas de prevenção, mas esse é um olhar que tende a se direcionar no pós-emergência para assistência social, para a política do trabalho, para outras políticas públicas que vão ter que construir respostas. Acho que boa parte do que está sendo feito nesse tema não está em manual algum, acho que isso é um ponto importante. Assim, a gente está, em alguma medida, reinventando as políticas públicas de proteção social. É uma situação inédita e nova no mundo inteiro. Acho que se valer das experiências que têm acontecido em outros lugares é importante nesse momento, justamente para a gente entender isso como um estado de emergência e não um estado de exceção. Então, tentar buscar dentro das diretrizes e princípios que a gente tem para cada eixo de política pública o que é possível ter de resposta e o que é possível de construir dentro dessa situação. Porque é uma situação nova e que vai exigir respostas novas também. Eu, antes de agradecer imensamente a participação de vocês, já antecipo que, enfim, eu aprendi e achei extremamente interessante a nossa conversa. Eu faço um brevíssimo editorial aqui respondendo ao meu amigo Ortega Palacio Cuesta, que é colombiano, radicado no Brasil há muitos anos e diretor da Força Sindical.
que nos pergunta sobre as causas de fundo, né? O Ortega faz essa pergunta de maneira um pouco retórica. Ele sabe quais são as causas, né? E acho que tem havido uma dificuldade crescente não só no Brasil, mas em vários países, de conseguir, digamos, integrar e manter as pessoas integradas na sociedade, no sistema econômico. Então, os países que têm conseguido minorar esses efeitos de populações que são extremamente vulneráveis a choques econômicos, a pandemias, a mudanças na estrutura, né, do mercado de trabalho, mudança tecnológica, são países que construíram políticas sociais, redes de proteção social bem financiadas, bem equipadas do ponto de vista técnico. Não é à toa que a população de rua aumentou muito no Brasil nos últimos 5 anos. Quer dizer, nós vivemos a maior recessão que o país experimentou ao longo da sua história. Então, Ortega, eu acho que você sabe qual é a causa e acho que aqui a gente tocou em algumas possíveis respostas. Mas eu termino aqui dizendo mais uma vez, olha, muitíssimo obrigado, Silvia Schor, Jorge Brode, Douglas, pela excelente conversa que a gente teve aqui, pelo nível de interesse. Eu posso dizer também que acho que as pessoas que nos assistiram gostaram e aproveitaram, e eu espero que a gente possa se encontrar em algum momento presencialmente, né? Sem a mediação dessa telinha aqui que nos ajuda, nos põe em contato, mas de alguma maneira nos separa. A última palavra é uma palavra de incentivo ao Douglas, porque eu, Jorge, Silvia aqui, estamos todos aqui sabiamente recolhidos às nossas casas. Mas o Douglas está na luta aí, então, Douglas, todo apoio, força, viu? A nossa admiração aí. Então, estou de acordo, estou junto nisso. Exatamente. Ele, de vez em quando, põe uma fotozinha dele deitado numa rede, mas deve ser uma foto do passado longínquo, não é essa a realidade do É a variação da aurora boreal. Pois é, aí a aurora boreal fica por minha conta. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Quebrando o Tabu, pela parceria. Equipe da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que está aí nos bastidores, meio escondida, mas que me ajudou muito. Até a próxima. Cuidem-se. Muito obrigada. Um abraço a todos. Beijo grande. Jorge, abraço grande. Douglas. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí, companheiro. Abraço grande. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.